Tá vendo esse aí? Esse sou eu, o Thiago criança. E esse sou eu hoje. E eu sou artista. Bem, eu sei que é um pouco batida essa fórmula de vir aqui falar como tem essa conexão com a arte e do nada tacar aquelas imagens na tela, sabe? De crianças pintando, dançando, essas coisas e tal. Mas a minha história é um pouco diferente e um pouco fora da curva disso. Na verdade, sim, hoje eu tenho uma certa paixão pela arte, mas a minha história não vai pelo esse mesmo caminho. Porque essa é a minha história com a arte e como eu sou um falso artista. Diga oi, diga lá. Eu sou o Thiago e bora conversar, entendeu? É o seguinte, esse, como eu falei, não é um vídeo exatamente igual aos outros, mas ao mesmo tempo é parecido, mas não é exatamente isso que você está pensando totalmente. Então calma lá, calma lá, calma lá, calma lá, entendeu? Vamos ter paciência. E antes de tudo, isso não é mais um vídeo de influencer falando como queria fama e reconhecimento e blá 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 blá, por mais que isso seja interessante. E fora que eu não sou necessariamente um influencer e muito menos famoso, porque seria um caos eu famoso. Então calma lá também. Bom, eu vou direto ao ponto, porque é isso que você tá esperando. E me irrita artistas, exatamente. Esses artistas vêm me irritando pelo simples fato de que toda vez que um artista vem contar essa historiazinha batida, ele vem e fala: nossa, olha como eu sou conectado com a arte desde criança e etc. E olha essas fotos aqui, várias fotos e tal. E comigo não foi assim. Então hoje aqui é a minha revolta quanto justamente tudo é isso. Eu sei que não é lá bom se comparar com as pessoas, mas eu vim me comparando sim. Eu sei que você também se compara com as pessoas. E eu acho que isso foi uma jornada muito interessante. Porque é meio complicado a gente competir com aquela pessoa que se diz artista, que desde a infância, com 3 anos, tava na ponta do pé fazendo um bolé, tava jogando uma bola, tava fazendo um quadro, a Mona Lisa, pintando com 2 anos de idade a Mona Lisa. Aí fica meio complicado a gente competir, entendeu? Que a gente fica, nossa, na onde eu estou sendo um jovem de 19 anos que inventou de começar a fazer coisas agora. Não faz nem 2 anos direito que realmente começou a produzir coisa pra mostrar pro mundo. Como que faz? Não tem como eu competir diretamente com isso. Tem crianças que antes de aprender a andar já tava ali dançando, já tava patinando, já tava fazendo uma coisa babadeira. E eu tava lá comendo terra assistindo o CD da Aline Barros. Não tem como. Mesmo aqueles que não tiveram uma infância confortável, que não teve como os pais fornecer justamente uma escola, um curso, alguma coisa que prepare eles pra fazer esse tipo de arte, eles conseguiram manter esse desejo tão forte, mesmo nas dificuldades, que às vezes quando eles ficam adultos, eles conseguem um leve dinheiro do trabalho e conseguem investir naquilo que eles acreditam na arte deles, de uma forma que é magnífica. E eu também não tenho nem essa força de vontade, então como eu posso me chamar de artista? Então, acho que a grande pergunta que tá fazendo esse vídeo existir é da onde essa bendita da vontade de fazer arte, da onde que ela surgiu, porque ela não tá comigo desde o berço, mas em que momento a arte surgiu na minha vida. A real é que desde que eu me entendo por gente, a única certeza que eu realmente tenho é que eu não tenho certeza de nada. Eu acho até engraçado, porque muitas pessoas acham que eu sou seguro de mim, que eu sei o que eu tô fazendo, mas a realidade é que eu não sei. A real é que se eu tiver decidido alguma coisa muito rápido, provavelmente eu não tô certo daquilo. Eu só sou muito ansioso e já pensei várias vezes naquilo, então seria a forma menos dolorosa de fazer aquela escolha. Então, não é que eu sou uma pessoa bem decidida, eu sou só uma pessoa ansiosa. É tipo um sabor de sorvete, e com 5 anos eu decidi que era flocos e eu mantenho até hoje. Isso me fez enxergar a mim mesmo como uma pessoa de personalidade neutra. Eu não tinha um artista favorito que acompanhasse todos os lançamentos, eu não tinha uma música favorita, um filme favorito, vários hobbies diferentes como eu tenho agora. Eu não tinha nada disso. Até um melhor amigo eu deixava de lado, porque eu achava que era muita responsabilidade, e até hoje eu mantenho isso de não ter necessariamente um melhor amigo, porque eu acho que é um cargo muito subestimado. Até que um dia eu me cansei e decidi que eu precisava mudar. Eu precisava ser um caçador de... Sério, que drama. Eu só comecei a desenvolver personalidade e alguns gostos. Dessa forma me permiti explorar. Eu ouvi novas músicas, eu produzi coisas, eu aprendi arte, eu comecei a produzir arte pra me deixar de ser apenas um telespectador e começar a ser um apresentador também. Como eu disse, eu sempre fui uma pessoa que consumiu muita arte. Eu adorava ir na feira comprar CDs, depois eu comecei a consumir bastante os videoclipes, e hoje eu continuo fazendo resenhas dos meus filmes no Letterboxd. Mas a primeira que eu acredito fielmente que foi a minha entrada em realmente produzir alguma coisa foi na escrita. Eu nunca fui a pessoa das melhores palavras ou das histórias mais elaboradas, milaborantes, mas a partir de um momento eu vi que aquilo poderia ser legal.
Eu sempre preferi escrever um texto sobre algum assunto que eu não me importava, só pra não ter que fazer uma prova de história. Mas em minha defesa, não é que eu não gostava da matéria, eu só não gostava do professor. Sabe, na escola eu tinha aprendido muito sobre estrutura de texto e um pouco sobre encher linguiça também. Mas só num dia aleatório que eu decidi que eu poderia escrever uma coisa que eu realmente gostasse, não só uma redação qualquer. E assim eu fiz. Sabe, era só mais um livro meio que desabafando as coisas que estavam acontecendo comigo. E então uma coisa foi levando a outra. E quando eu vi, nasceu Entre Camisas de Tucano. Não me orgulho totalmente da história, mas considero como se fosse um filho. Foram surgindo mais coisas, escrevendo poemas e outras e outras e outras. E por mais que eu demorei a entender que isso também seria uma arte, hoje eu meio que me orgulho de tudo que eu escrevi. Daqueles rascunhos que estão perdidos no computador ou num caderno velho que, quem sabe, algum dia podem ver a luz do sol. Como eu disse, eu conectava muito a arte com coisas visuais. Eu não sei porquê, mas na minha cabeça fazia sentido. Só quadros, pinturas, tudo isso seria realmente arte. Pra mim, só artistas ilustradores e pintores poderiam ser considerados realmente artistas. Parecia que nunca era pra mim. E eu não entendi o porquê. Por que todo mundo poderia ser artista, mas eu não poderia pegar esse cargo? Pra mim, artista era pra aqueles que faziam quadros belíssimos, esculturas estonteantes, não para um qualquer que abriu simplesmente um arquivo de documento e começou a escrever umas bobeirinhas sobre a vida. Então, por mais que eu escrevesse e fizesse 500 mil coisas diferentes, eu nunca me colocava como um artista. Sempre era um outro nome. Sempre era escritor, sempre era designer, sempre era qualquer coisa que eu pudesse ver. Mas artista? Não, isso não pertencia a mim. Não tinha como pertencer a mim. Eu jamais pintei quadros, eu até tentei, mas nenhum deles ficou perfeito, nenhum deles ficou magnífico, ficou uma Mona Lisa. E era engraçado, porque ao mesmo tempo também era um pouco contraditório. Porque se eu considerava apenas coisas visuais realmente arte de verdade, como que eu considerava que a música era algo artístico? Não tem como você ver a música. A única forma de você ver a música é ver uma partitura, que é uma tradução do que realmente é a música. Então, como eu considerava a música arte, mas não considerava todo o resto, além de quadros arte também. Então, o meu pensamento já era falho desde aí. Aí que eu comecei a mudar um pouquinho os pensamentos das coisas. Então, eu sempre me colocava cargos. Nunca era artista. Já fui escritor, já fui designer, porque pra mim eu via o design como uma forma de eu fazer arte, sem necessariamente passar fome, porque eu jamais teria culhão de ser artista mesmo no Brasil. Eu não seria louco a esse ponto. Eu jamais conseguiria fazer arte e viver de arte. Não, eu jamais conseguiria ser realmente um artista. E provavelmente a loucura não duraria mais de alguns dias, semanas, ou, na boa sorte, alguns meses. Porque afinal, quem sou eu nessa fila gigantesca de pessoas que sabem mil coisas e eu sou eu, né? Sempre a comparação. E parecia dar certo, sabe? Eu ia fazer a minha arte e as pessoas iam achar que eu tava fazendo um cartaz pra ser útil, sabe? Pra comunicar algo. Então, era a forma perfeita de eu ser um artista e não passar fome. Sem ofensas, artistas. Então, muito tempo eu escondi o que realmente seria artista com designer. Até eu entender também que o design necessariamente tem arte. Todo design tem arte. Mas nem toda arte tem um design. Sabe? É um pouco complexo. Porque o design seria justamente espalhar uma mensagem objetiva. Mas às vezes a arte não é pra ser objetiva. Ela envia uma mensagem, sempre vai enviar uma mensagem. Mas objetiva? Não. Às vezes ela quer ser inconclusiva, então não tem como eu ser um designer só pra esconder a minha arte. Então eu tinha que ser artista por completo, eu tinha que abandonar finalmente esse crachá de designer, de escritor e assumir por completo que eu seria artista com vários hobbies. Não acho que eu odiei totalmente isso, eu gostei bastante de trabalhar com design por um tempo, mas que nem eu falei, nem tudo são rosas, nem tudo é maravilhoso e eu não consegui muitos clientes, então eu fiquei, já que não tem ninguém mesmo pra assistir, porque eu tenho tanto medo de ser artista, ninguém tá enxergando mesmo, então vamos nessa. Eu ainda adoro design e pretendo continuar na área, sabe? Mas com um pouco mais de distância e focando um pouquinho mais, talvez, em realmente fazer arte. É muito engraçado a gente sempre tentar colocar as coisas numa caixinha que não existe.
Não tem como colocar tudo numa caixa, não tem como organizar e catalogar tudo. Porque isso é só uma maneira humana de ser e a arte não segue as regras humanas de ser catalogada. Você pode tentar o quanto você quiser, mas a arte não vai ser catalogada, não adianta o que você faz. Sempre vai ter uma forma nova de fazer, sempre vai ter uma forma diferente que vai sair das regras que a gente inventa. E às vezes não precisa fazer sentido. Às vezes você só tem que fazer e é isso. E eu tenho uma coisa engraçada, porque tudo isso que eu contei aconteceu antes mesmo de eu começar a escrever aquele primeiro livro. Então, sem te dizer, esse vídeo não tem necessariamente uma linha cronológica. Atenção, foca aqui agora, que agora a gente vai pra aulinha, entendeu? Uma coisa que eu aprendi durante o meu tempo de escrita e também do meu tempo da escola, como o professor de história falou bastante sobre isso, é que a gente tem o costume de achar que as coisas são contadas de uma maneira linear, né? Dessa maneira aqui, dessa maneira linear. E as coisas necessariamente não são assim. Até quando a gente vai contar alguma coisa que aconteceu, a gente não conta de uma maneira linear. A gente conta de uma maneira mais ou menos assim, nessa linha do tempo, tá? Então, nessa linha do tempo que a gente realmente fala as coisas. E esse vídeo funciona exatamente assim, mas calma que isso não é pra te confundir, isso não é pra fazer você ficar maluco da cabeça. Talvez sim, mas é por causa que é a minha forma de contar história, é meu storytelling, tá? E como alguns vídeos desse tipo, não se assuste, não acho que eu vou querer vender pra você algum curso no final desse vídeo, porque não é bem assim, calma lá. No máximo que eu vou pedir é o seu like, entendeu? Se inscrever e compartilhar, comentar aqui, né, que é legal a gente ter um feedback, né? O máximo que eu vou pedir é isso. Curso e dinheiro seu ainda não. Ainda. Mas espere. Vamos começar nossa aula. Abram seus livros na página 261, por favor. Agora preste atenção, tá bom? Você que tá aí dormindo, vamos acordar, porque agora a gente vai pensar numa matéria muitíssimo importante, tá bom? Que é o que é e da onde vem a arte. Isso mesmo. Então vamos lá, vamos prestando atenção. A história começou com um relógio esquisito, assim, ó. O cara veio e caiu na terra. E aí, quem importava esse relógio se tornava um grande artista, se tomava uma forma totalmente diferente e ficava assim muito artista, entendeu? E essa forma era muito parecida com um besouro. O povo brisou carinhosamente como uma coisa de um besouro ali, porque ele é parecido com um besouro. E aí, as pessoas que usavam isso aí, que viravam esse besouro, conseguia pensar em várias artes, várias coisas assim que mudariam o mundo com a graciosidade dessa arte, com o poder dessa arte. Só que como eles eram o corpo de um besouro, era muito complicado de se mexer. Eles não tinham força o suficiente para conseguir movimentar daquela forma. Então, para eles conseguir isso, que só funcionava o cérebrozinho deles, né? Só funcionava o cérebrozinho. Aí eles tinham que voltar para a forma humana para conseguir realizar, porque eles conseguiriam se mover com mais facilidade e realizar aquela ideia que eles pensaram. Só que quando eles voltam para a forma humana, eles perdem um pouco essa capacidade cerebral, né? E eles não lembram muito bem as coisas. Aí eles, esquece o que aconteceu, esquece a ideia. Então a arte tá ali, mas eles lembram vagamente, mas não completo. E aí fica meio ruim. Então sempre fica aquela coisa meio incompleta, meio ali. Então ele sempre fica naquela ânsia daquela arte magnífica que vai mudar o mundo, mas ela nunca vem. Porque eles não lembram quando eles estão na forma humanas, né? E até que o momento tava tudo certo, eles continuaram assim mesmo, um monte de arte mais ou menos, mas foi seguindo a vida. Até que esse relógio se cansou. E ficou, quer saber? Vou me fundir. Essas pessoas, pelo menos eu posso ir embora, né? Vamos virar parte de um sonho. A gente já fica o tempo todo aqui mesmo. E ele começou a fundir com essa pessoa. E aí, com isso, essas características virou parte de um ser só. E quando eles foram se reproduzindo, foram passando os descendentes. E aí teve vários milagrosos. Teve os milagrosos. E essa junção se tornou os milagrosos e eles foram se descendendo. Bonitinho, assim, ó. Ai, que lindo. Muito lindo, né? Aí eles continuam fazendo várias artes e eles foram se explorando várias coisas. Uns usavam uma coisa mais intelectual da mente, outros usavam palavras, outros usavam mais o corpo, outros usavam a voz. Diferentes formas, foram explorando todo tipo de arte possível. Foram fazendo pra mudar o mundo, entendeu? Babado. Todo mundo. Então, tem vários espalhados por aí. E aí, é claro que tudo isso é uma trollagem, entendeu? Porque não, é impossível, entendeu? Por mais que os relatos dizem que a coisa mais antiga que a gente pode falar que é da arte é as pinturas rupestres e tudo mais, é uma das coisas mais antigas que a gente pode relacionar com uma arte. Quem disse que a arte é só aquilo que a gente pode rever, tem uma forma física que a gente pode rever? Porque a música é arte. E nem toda música foi consumida ali, então às vezes pode ter tido uma música, pode ter... Entendeu? Não tem esse negócio, porque, além de tudo, a experiência de falar que as coisas têm início e fim é puramente
humana, né? E aí, como é puramente humana, quem dirá que o universo e todo o resto das coisas e a própria arte vai seguir essas regras de ter um início e ter um fim? Ninguém diz que é uma experiência totalmente humana, então é impossível dizer aonde realmente surgiu a arte e como, por quê e tal. É impossível, porque não sabe exatamente, não tem como a gente saber o início, porque às vezes nem teve início. É isso, entendeu? E aí a nossa conclusão de tudo isso é que a arte, né, é... O Lil-Manuel Miranda... Bem, se acomode, sente, sei lá, se você já não tiver também, senta um pouco de chá. Eu espero que não, porque isso aqui não é chá, isso aqui é vinho, né? Eu acho engraçado que todo vídeo que eu faço, no final eu acabo meio que me perdendo no que eu queria falar do início. Mas acho que nesse, por incrível que pareça, eu consigo achar algo ainda que eu queira dizer. Eu não sei muito bem qual que é o caminho que eu faço em todos os meus vídeos, inclusive nesse. Mas se você entender alguma coisa, fala aí pra mim, sabe? Acho que seria legal alguém talvez tentar falar o que eu fiz, porque sinceramente às vezes eu não entendo. Ao mesmo tempo que eu entendo, porque eu que fiz. Esse é o último capítulo, assim por se dizer, então se acomode. Aqui vai ser um pouco mais calmo que o resto do vídeo. Eu acho que a questão é que a arte tá em tudo. Ela deve ser tipo uma marca de nascença, sabe? Que fica com você lá no berço, ela nasce contigo. E às vezes você não percebe também, às vezes você vai perceber depois de anos. E aí quando você vê, ela faz parte da sua personalidade. Você fica, olha, uma das características dela, das pessoas, é ter essa marca de nascença. E a arte é meio assim. Ela simplesmente brota e quando você vê que ela tá te chamando e você gosta que ela te chame, você meio que não consegue meio que viver sem ela mais. Você tem que fazer alguma coisa. Não precisa ser todo momento, mas uma hora ou outra você vai precisar voltar pra arte. Você vai precisar ouvir uma música, vai precisar consumir alguma coisa, vai precisar fazer algo. E não tem pra onde fugir. É como se ela fosse tímida. E aí, do nada, ela deixa de ser tímida. E aí ela quer se mostrar. E aí, resta você decidir se você vai deixar ou não. Então eu meio que cresci ouvindo essa história de pessoas dessa relação fantástica com a arte. E eu sempre achava lindo, eu sempre achava maravilhoso. E demorou pra me perceber que eu também tinha essa relação com a arte, de certa forma, por mais que ela ainda é meio incompreendida, eu acho. Ou eu só tô me fazendo difícil. Eu acho que pode ser só um pouco de doce mesmo. Que olhando agora por um outro ponto de vista, se eu olhar tudo isso que eu vivi, tudo isso que eu tô relatando, eu já vivi a arte há um bom tempo, só que eu era mais telespectador realmente. Assim como eu falei no vídeo anterior, do Esse Não É o Meu Primeiro Vídeo, eu deixei de ser só um telespectador e comecei a ser alguém que também comunicava. De uma forma poética, eu gosto de ver, que eu vejo muitas pessoas falando, é como se quando você olhasse pra arte, ela meio que olhasse de volta pra ti e te chama, sabe? Ela fala, vem comigo, pega a minha mão e bora nessa junto. E é engraçado, porque de certa forma já faz alguns anos que eu realmente comecei a me comunicar com a minha arte, com os meus pensamentos, produzir coisas, tanto textos, vídeos e outras coisas aleatórias que eu faço por aí na internet e fora da internet também, porque minha arte não está só na internet, minha arte acho que tá no meu dia a dia. E eu insisto em dizer que esses são meus primeiros passos nessas águas geladas da arte. Talvez seja mal de artista. Eu não sei. O processo é lento no fim de tudo, sabe? Mas eu fico feliz de ser um início e não um fim. Que além de tudo, eu continue. E não que seja um convite ou uma promessa pra você, mas se você estiver passando por aqui, porque não para um pouquinho pra ver se tem alguma coisa nova, sabe? Porque uma parte da arte de um artista é que aprecia também, né? Mas talvez eu nem precise disso. Afinal, eu sou um falso artista, né? Ficou uma bosta.